Olá, meus irmãos da IBCO, irmãos da PIBAB. Graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando hoje a exposição da primeira, segunda e terceira carta de João. E hoje estarei expondo para os irmãos aqui a introdução, onde nós podemos ter uma panorâmica, né, daquilo que nós iremos ver. Eu espero em nome de Jesus que eu possa inspirar você, que eu possa deixar você curioso para saber o que é que nos espera, o que é que nos aguarda, o que é que o apóstolo João tem para nos ensinar através dessa carta. Abra o seu coração e peça ao Senhor em nome de Jesus que nos guie nessa jornada de aprendizado da sua palavra. Essa carta de João, ela é uma carta pastoral, né? E ela deveria circular pelas igrejas da Ásia. Se ela é uma carta pastoral, ela expressa proteção, instrução, cuidado, né? Mas João está aí expressando aquilo que ele aprende com o Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa carta vai haver uma perseguição, mas não é uma perseguição externa. Essa perseguição ela não vem de fora da igreja. É uma ameaça, né? É uma sedução por parte de falsos mestres que se levantam. E esse perigo foi denunciado também por Paulo. Paulo advertiu os dirigentes desta mesma igreja de Éfeso, quando ele se despediu, dizendo lá em Atos 20, 29 e 30, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos velozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. O mal que 1 João está tentando combater não procedia de pessoas estranhas, né? Esses homens, eles estavam dentro, eles conheciam muito bem e eles pensavam que iriam aperfeiçoar o cristianismo com filosofias da época, com a tendência do pensamento filosófico da época. Através de todo o mundo grego havia uma tendência de constante desenvolvimento do pensamento que recebeu o nome genérico de gnosticismo. A crença básica de todo o pensamento gnóstico é que só o espírito é bom e que a matéria é essencialmente má. O gnosticismo inevitavelmente despreza o mundo porque o mundo é matéria e todas as coisas criadas no mundo são naturalmente más para eles. Em particular, o gnosticismo ele despreza o corpo. O corpo é matéria, portanto, o corpo é mau para eles. Prisioneiro dentro do corpo está o espírito, que é a razão humana, o que é perfeito para eles. O espírito é uma semente para eles, né? Uma emanação do espírito, que é Deus, inteiramente bom. Assim, pois, o corpo está aprisionando o espírito para eles, né? Então, esse pensamento estava infiltrado dentro de muitas doutrinas que acabavam sendo ensinadas nas igrejas. E João está tentando combater esse pensamento e ele vai começar uma exposição maravilhosa sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. Ele vai fazer revelações chocantes para eles, mas para nós cheias de esperança, cheias de graça. Essa carta foi escrita por volta do ano 100 depois de Cristo em Éfeso, né? Esses cristãos eles eram de terceira geração e muitos deles já estavam frios, né? Haviam abandonado o primeiro amor, assim como Apocalipse 2:4 denuncia. A santificação havia sido posta de lado. Ser santo não era mais importante. Ser diferente, separado, distinto não era importante. Chegava a ser uma ofensa falar em santidade. Os atributos morais e filosóficos eram considerados suficientes para eles. Não há sinais de perseguição externa, como a gente já viu. A ameaça e a sedução estavam dentro da igreja. Nessa exposição, nós veremos o apóstolo apresentando Jesus como uma manifestação de Deus entre
os homens. Em 1 João 1, de 1 a 4, ele vai dizer que o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. O que é que ele está fazendo? Ele está contradizendo essa filosofia da época que estava atacando a igreja. Enquanto eles diziam, olha, o corpo é mau, ele está dizendo, ele se fez carne, ele habitou, nós vimos, os nossos olhos viram. Veremos também que o homem pecador pode ter comunhão com o Deus Santo. O que é que eles estão afirmando? O corpo é completamente mau, a carne é completamente má, então não pode. A única coisa boa que existe é o Espírito e não tem como nosso Espírito, enquanto estiver na carne, atingir essa intimidade com Deus. E João vai dizer, filhinhos, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veremos também que Jesus, ele é o advogado incomparável. Existe alguém que veio fazer essa ligação entre o homem e Deus. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo veio fazer essa religação, ele veio quebrar esse elo, ou ele veio refazer, esse elo que foi quebrado no Éden. Essa separação entre o homem e Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veremos como conhecer um cristão verdadeiro. Como é que se conhece um cristão verdadeiro? Diz, e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Que nós não sejamos levados, né, por ventos de doutrinas, não sejamos seduzidos pelas tendências do mundo que querem renovar as coisas, querem fazer tudo novo, deixando para trás os mandamentos do Senhor, ou pervertendo os mandamentos de Deus, não é? Então, como é que se conhece? Se alguém guarda, se alguém obedece aos mandamentos de Deus. Veremos como podemos ter garantia de que somos cristãos verdadeiros. Ele vai dizer em 1 João 2, 12 a 17, crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno, quando a palavra de Deus permanece em nós. Jesus vai contar uma parábola falando sobre a semente, a boa semente que é lançada. E quando essa semente não é sufocada, não é roubada pelas aves dos céus, ela não nasce em um terreno infértil. Quando ela encontra um bom terreno, ela produz muitos frutos. Podemos conhecer quando a heresia ataca a igreja. 1 João 2, 18 a 29, ele vai tratar, dizendo, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Quanto a vós outros, zelai, para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Portanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Pai e no Filho. Então, qual é a heresia? Quando é que a heresia está atacando a igreja? Quando Jesus Cristo está sendo negado. Quando o nome de Jesus Cristo está sendo negado. O que é que os gnósticos diziam? Não pode ser Deus porque veio em carne. E João vai dizer, ele é Deus. Conheceremos as razões imperativas para uma vida pura. 1 João 3, 10 1 a 10, perdão. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, quais são as razões? Nascidos de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Não somos nascidos do pecado. Não foi o pecado que nos gerou. O Senhor nos gerou. E Ele nos convida para perto dEle através da santificação, através da confissão dos pecados.
veremos que o amor é o argumento, a defesa e a razão final que João apresenta. 1 João 3, 11 a 24 diz: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Então o amor é a finalidade. Somos aperfeiçoados através do amor. Somos moldados por Deus através do amor. O amor não quer nada em troca. 1 Coríntios 13, a gente vai conhecer como é esse amor, como que é esse amor que emana de Deus e que nós precisamos imitar. Nós saberemos como podemos conhecer um verdadeiro cristão. Desse modo, podeis conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Então, como podemos conhecer um verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão, ele confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o Filho de Deus. Conheceremos as certezas inabaláveis do crente. Quais são as certezas inabaláveis do crente que João apresenta? Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Amamos aos filhos de Deus, amando a Deus e em obediência aos seus mandamentos. A nossa fé vence o mundo. Quem é nascido de Deus não é escravo do pecado. Deus o protege. Seremos orientados sobre como vivemos à luz da verdade. Agora, Senhora, rogo-te que não se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Como é que se anda à luz da verdade? Andando em amor. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor que eles iriam viver, que eles iriam praticar. Não pelos milagres, não pela sua filosofia, não pela sua sabedoria, mas pelo amor. Nós podemos aprender aqui que é preciso conhecer a palavra da verdade. Como é que se conhece a palavra da verdade? Examinando a palavra da verdade. Para que nós possamos conhecer também o que é heresia. Para que nós possamos discernir também quando nós estamos errados, quando nosso irmão está errado, quando há pessoas infiltradas dentro da igreja promovendo heresia, promovendo disseminação daquilo que é pregado, promovendo contendas dentro da igreja. Nós precisamos conhecer a palavra da verdade. Outro, é preciso permanecer na prática dos seus mandamentos. Precisamos permanecer, não relaxar, estarmos firmes e constantes. Terceiro, tudo deve ser feito em amor, porque Deus é amor. A nossa razão para fazermos não deve ser outra, é amor. Foi por amor que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter essa redenção, para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Foi por amor. Irmãos, o apóstolo João está tentando combater aqui coisas que ameaçam a igreja, que ameaçam a comunhão da igreja. Em meu trabalho de conclusão do curso, um dos pontos que me chamou muita atenção foi que pastores estavam vivendo infelizes em certo ponto, né? Aquilo que causava tristeza dentro do seu ministério. Um dos pontos fortes é eles presenciarem outras igrejas, outros pastores, outros movimentos promovendo heresias, ensinando coisas que a Bíblia não está dizendo, dizendo aquilo que Deus não está dizendo. As heresias, elas causam um mal-estar naquele que preserva a palavra de Deus, naqueles que tentam permanecer na sã doutrina.
Em nome de Jesus, que nós possamos, irmãos, a partir dessa exposição, aproveitar ao máximo, para que possamos, no nome de Jesus, sermos pessoas que prezam pela doutrina, que prezam pela aplicação correta da palavra de Deus. Que possamos ter esse discernimento através do estudo da palavra. Eu espero que você se deleite muito através dessa exposição e que a sua vida, que a sua casa sejam muito edificados. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, os meus irmãos, que eles compreendam a Tua palavra, que sejamos abertos a sermos tratados por Ti, confrontados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.